Quando Deus diz não agora, é porque o sim que Ele está dizendo lá na frente é muito maior. São expressões do amor de Deus, desse amor de Deus que é sem medida. Porque falar do gozo do amor de Deus, da alegria do amor de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso quando você é surpreendido pelo carinho da providência divina, essa providência amorosa. Terminei o meu almoço, peguei a bandejinha, estou indo tal, encontro uma irmã de comunidade, partilho com ela a situação que eu estou vivendo. Aí ela olha para mim e diz assim: olha, eu vou te ajudar. Passa no meu e-mail depois. Que assim, é amor de Deus. Mas também o amor de Deus que vem, como eu já expliquei, nas cruzes de cada dia. Um amor de Deus que vem no não de cada dia que Deus nos dá. Como é que nós vamos compreendendo tudo isso? Fazendo esta experiência de encontrar-nos com o crucificado. De encontrar-nos cada dia com este amor que é encarnado. Então aqui, meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que não dá para a gente brincar de ser cristão. Não dá para a gente viver a nossa vida como cristãos que estão na igreja esperando somente os favores de Deus. O amor de Deus que se revela nos seus favores. Por que existe uma migração tão grande de gente para lá, gente para cá, gente nessa igreja, gente naquela igreja, gente naquela outra igreja, e se abre uma outra igreja então que faz mais promessas ainda, de mais e mais e mais e mais e mais e mais ainda graças? Vai mais gente ainda rapidinho, porque eu e você corremos o mesmo risco de pautar a nossa experiência com Deus e de ficar buscando em Deus somente aquilo que Ele pode me dar e aquilo que eu quero que Ele me dê. Sendo que de verdade o que nós precisamos entender nesta caminhada, que eu e você precisamos estar em Deus para buscar aquilo que Ele nos oferece. E o que Deus nos oferece? O seu Filho único. Para quê? Para que nós sejamos salvos. Está na hora de eu e você tirarmos a nossa cabeça deste mundo. Está na hora de eu e você darmos um passo a mais na nossa conversão e parar de ficar vivendo a nossa vida no periférico. Quantos dos nossos problemas, quantas das nossas inquietações, elas acontecem porque nós estamos enraizados demais nesse mundo. Quantas pessoas sofrem terrivelmente porque gostariam de ter aquela coisa que não vai ter? É ou não é verdade? Quantas pessoas atrapalham a própria vida porque deixam de viver do necessário? Cai na avareza, cai na ganância, cai na ambição e vai entrando nesse ciclo que vai nos dominando, que é do mundo atual. Desse contexto de sociedade que nos empurra, e nós vamos ficando cada vez mais aqui, então cada vez mais nós vamos nos embananando, como diz uma expressão popular, e daí nós vamos fazendo o quê? Querendo que Deus seja aquele que pega as nossas bananas, os nossos problemas, os nossos abacaxis, os nossos pepinos e começa a resolver tudo, e ai de Deus se não resolve. Porém, se nós começamos a cada dia a reconhecer o amor de Deus que se revela, se a cada dia nós começamos a fazer essa experiência pessoal com Jesus e nela nós vamos compreendendo o alicerce do amor de Deus, essas coisas vão ficando para trás. E nós vamos agarrando-nos no essencial. E nós vamos de fato nos prendendo naquilo que é eterno, naquilo que não passa. E aí nós vamos alcançando a liberdade interior. E nós vamos vivendo neste mundo sendo faróis. Nós vamos vivendo nesse mundo como que cada um de nós fosse um farol que vai iluminando também o caminho de outras pessoas. É o que acontece na vida dos santos. Você tem devoção a algum santo? Tem ou não tem? O que vai acontecendo quando você devociona-se à vida desse santo?
Você vai conhecendo a vida dele vai revelando Jesus. Nesta revelação de Jesus você se encontra com Deus. E aí você dá um passo a mais de conversão. Somente que quanto mais você fizer essa experiência, outras pessoas também vão se encontrando com Deus. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Esses dias eu partilhava com a minha esposa, com a Gi, uma situação que me inquietava, e eu dizia assim: o que fazer? E eu me lembrei exatamente daquilo com que eu já havia visto o Monsenhor Jonas viver. Encontrei uma resposta. A vida vai se tornando um farol também para outros, se encontrarem com este amor de Deus que transformou a sua vida. Enquanto eu me preparava para esta pregação, procurando lá com o Sr. Google, várias coisas sobre o amor de Deus, e pega um livro daqui, pega outra coisa dali, escuta uma coisa daqui, outra coisa dali, e tinha um dos textos que eu li na internet, que era bem interessante, que dizia que hoje, o grande problema da humanidade, não é a economia global estar falida. O grande problema da humanidade é que a economia de amor global está falida. O mundo hoje é carente de amor. O mundo hoje é deficitário de amor. E eu fiquei refletindo sobre essa expressão e percebi que ela é muito real, ela é muito concreta. Na verdade, a maior causa dos meus problemas ou dos seus problemas é a ausência de amor. E nós precisamos cada vez mais encontrarmos com este amor e poder revelar este amor a outras pessoas. Porque hoje você tem a oportunidade de estar aqui, mas e quantos não estão? Quantos da sua casa não estão aqui? Quantos da sua casa não estão? Quantos daqueles que você conhece do seu trabalho, dos ambientes que você frequenta, que não estão vivendo esta experiência e que podem ter uma vida transformada a partir do momento que eles também se encontrarem com o amor de Deus? Mas eu repito, o amor de Deus que age de que forma? Se revelando com o mel do amor, mas que se revela também com a cruz, e que se revela também com o não. Então, quanto mais você viver essa profundidade deste amor, mais você vai iluminar a vida das pessoas que estarão ao seu redor, porque também elas estarão vendo você sofrer, mas estarão vendo a resposta que você dá ao seu sofrimento. Ela estará vendo que você também recebe o não de Deus, mas ela vai ver como você se comporta diante do não que você recebe. Mas ela vai ver também quando Deus se manifesta no carinho com o seu amor, como dizem os portugueses lá em Portugal, né? No carinho. Quando Deus se revela carinhosamente a você, ela também vai vendo como ela se comporta, e inevitavelmente ela vai querer se achegar perto deste Deus que é o seu Deus. Tudo isso é tão fácil de entender, não é? Agora, por que é tão difícil viver? É fácil de entender, mas por que é difícil viver? Porque existe em nós uma necessidade de cura interior. Porque se o problema da humanidade é esse déficit de amor, esta economia falida de amor, isso equivale a dizer que eu e você estamos doentes de amor. Então nossa história precisa ser tocada de forma generosa por esse Deus que nos cura. Nós precisamos caminhar num caminho de cura interior, e que sem dúvida é muito, muito mais importante para nós do que a cura física, sem dúvida. E aqui vale a pena falar de uma maneira muito fácil para vocês entenderem. Quando eu comecei a minha experiência com Deus, foi maravilhosa, mas quando ia em seminário de vida no Espírito, que lá em 1991, era muito forte ainda na realidade brasileira, né? Experiência da renovação carismática, aquele boom, as experiências de oração, ou mesmo em grupo de oração, que se falava dessa experiência do amor de Deus, o amor de Deus, Deus que é Pai, Deus que ama e tal. A mim era muito difícil fazer esta experiência,
Por quê? Porque havia uma história muito dura com o meu pai. Havia uma história muito difícil de se viver, de se assimilar, de presente, uma história atual, mas uma história de passado. Meu pai foi alcoólatra, teve vários problemas, enfim, e aquilo havia marcado o meu coração. E em mim havia uma certeza: o que meu pai fez comigo é a mesma coisa que Deus vai fazer. Então, Deus é bom. Meu pai também era bom, mas quando ele bebia a coisa se transformava. Deus cuida. Meu pai também era para cuidar, mas não cuidava. Então o que foi acontecendo comigo? Um caminho intenso e intensivo de cura interior. Foi preciso que várias pessoas rezassem por mim. Foi preciso que várias pessoas me indicassem um caminho de perdão, um caminho de reconciliação. Para mim, uma das experiências mais bonitas que eu já vivi até hoje com Deus, foi quando meu pai morreu. Eu cheguei em casa, faltando 10 minutos para o meu pai ser enterrado, olhei para o meu pai e disse: nós não ficamos devendo nada um ao outro. Eu te amei com todas as forças que eu tinha para te amar. Aconteceu toda a reconciliação, todo o perdão. Por quê? Porque quanto mais eu ia caminhando com a minha cura interior, mais enraizado ficava em mim a experiência com o amor de Deus, e mais então eu me devolvia ao meu Pai, para amá-lo, para viver a experiência de amor. Hoje, concretamente, na sua vida, é necessário que você se abra ao amor. E essa experiência de abrir-se ao amor vai te levar a um caminho de cura interior e um caminho de experiência cada vez maior com esse Deus que ama. Pois Deus amou tanto você, que enviou o seu único Filho para que você pudesse ser salvo por Ele.